Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para a nossa edificação e crescimento no Senhor, conhecimento do Senhor. Então, vamos orar para começar esse estudo de edificação. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo da Sua Palavra, que o Senhor nos deu para nos alimentarmos e crescermos no Senhor. Abençoa cada um dos teus servos que irão ouvir este estudo, Senhor, que este estudo alcance o objetivo, que é o fortalecimento, o crescimento de cada um dos teus filhos. Supra as suas necessidades, o Senhor sabe que cada um está necessitando, que o Senhor vá ao encontro de cada um, suprindo o que eles estão necessitando. Tudo isso eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Então, começando mais um estudo. O título do nosso estudo hoje é A Ressurreição de Jesus. Então, Deus concluiu a criação no 6º dia da semana. E o sábado tirou para que ele e o homem tivesse todo o dia de comunhão. Seja bem-vinda, Marcia. Que o Senhor lhe abençoe. Então, Deus, ele tirou o sábado para ele e o homem ter esta comunhão juntos, né? O dia todo dia. Mas aconteceu que em um certo de tempo, que ninguém sabe quando, porque quando Deus criou o homem ele vivia na eternidade com Deus. Porque antes do pecado, o homem era eterno. Então ele vivia na eternidade. Ele só deixou de ser eterno quando ele desobedeceu a Deus. Então, por isso, não se sabe que tempo era este que eles viveram. Então, não sabe quanto tempo Adão e Eva viveu com Deus na eternidade, antes do pecado. Então, mas aconteceu que um certo tempo, que ninguém sabe quando, devido ao pecado do homem, tudo mudou. Então, devido ao pecado do homem, tudo mudou na terra, né? Aqui em Gênesis 3:15, diz assim, Deus diz o seguinte para a serpente: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então Deus disse para a serpente o seguinte, que a semente, que a descendência, né, da serpente, iria perseguir a mulher, ou o descendente da mulher, porque a mulher iria ter um descendente. Por isso ele disse para a serpente, ele disse o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a tua descendência, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, mas a semente da serpente, ou os descendentes da serpente, iriam ferir o calcanhar do descendente da mulher, o da semente da mulher. Então, nós vimos ver aí, né, em Gênesis 3:15, Deus fazendo esta promessa, né? Deus promete à serpente que da mulher viria o único descendente, que não teria a semente do homem, mas a semente do próprio Deus. Este descendente, que viria somente da mulher, sem a participação do homem,
ele não teria o DNA do pecado, pois o seu Pai é santo e perfeito. O seu Pai é o próprio Criador. Ele já vivia no céu com o Pai eterno, mas o Pai queria que ele viesse a este mundo para resgatar o primeiro homem que havia pecado, que havia se perdido, que tinha se extraviado, que tinha se afastado dele, Deus, né? Seu Pai eterno. E vivia debaixo do jugo de uma serpente, né? De um ser maligno, de Satanás. E o único meio deste primeiro homem, Adão, ser liberto do domínio deste ser maligno, deste ser mais maligno, deste ser mais poderoso do que este primeiro homem, seria um segundo homem que, mesmo sendo homem, ou melhor, mesmo estando em um corpo humano, tinha todo o poder sobre aquele ser espiritual maligno que dominava o homem, aquela criatura do Pai eterno que havia se corrompido, que é a serpente, né? Então, a serpente, que é Satanás, ela se corrompeu, mas ela era uma criatura de Deus. E que o objetivo dele é corromper toda a criação de Deus. Então, Satanás, ele se corrompeu no céu, corrompeu uma terça parte dos anjos e veio à terra para corromper também a criação de Deus, a nova criação, o homem, o ser humano. O Filho do Deus eterno aceitou por amor ao Pai eterno fazer a sua vontade, a vontade do Pai, não é? E via esta terra em forma de homem para ser tentado pelo ser maligno, por Satanás, e ser desprezado pelos homens e sofrer tudo dos homens para que estes homens fossem salvos por ele, não é? Fossem comprados e lavados pelo sangue dele e voltassem à comunhão que tinha antes com o Pai eterno. Então, Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham comunhão com o Pai eterno e viviam na eternidade. Mas quando eles pecaram, eles saíram da eternidade. Vieram para o mundo físico e terreno e mortal e deixaram de ser eterno. E Deus, ele queria estes seres novamente, né? Com ele queria ser o seu filho, Adão, sua filha Eva, mas não era mais possível se um que não tivesse pecado viesse morrer para salvá-los. Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora o versículo 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui relata o nascimento de Jesus, o descendente da mulher, o Filho de Deus, né? Então o Pai eterno estava com muita saudade do seu filho humano, de Adão, e queria voltar a ter comunhão com o homem. Então, em Lucas 1, 35, nos diz que
o anjo Gabriel veio trazer uma maravilhosa notícia para uma virgem chamada Maria, que vinha da tribo de Judá. Ela não era rica de dinheiro, mas era rica de Deus, ela tinha Deus. Ela amava a Deus, ela servia a Deus, era obediente a Deus. Por isso o Pai Eterno escolheu ela, para que através dela o seu filho viesse ao mundo. Então ela foi essa mulher que Deus usou o útero dela, né, para que o seu filho fosse fecundado, para que o Espírito de Jesus entrasse no seu útero e o Deus Pai formasse um corpo para o seu filho. Então, aqui em Jeremias 1:5 nos diz o seguinte. Jeremias capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes que te formasses no ventre. Então, quem forma o homem no ventre da mãe é o próprio Deus. E Deus estava formando o seu filho no ventre de Maria. Então, vou ler aqui Lucas capítulo 1, o verso 33, que diz assim, Lucas 1:33, que diz assim, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Deus deu o filho dele, o único filho que ele tinha, porque ele amou muito essa criatura humana, que tinha se perdido, que tinha caído da graça de Deus, porque ele resolveu escolher Satanás como seu Deus. Mas Deus ele queria dar mais uma oportunidade para a humanidade de ser salva e voltar para ele Deus. Deus estava com saudade daquela comunhão que ele tinha com seu filho humano, né? E só havia um meio desse homem voltar para Deus. Era que o Filho de Deus, o descendente da mulher, morresse e fosse, e assim comprasse para Deus esta humanidade de volta. E foi isso que Jesus fez. Em João 1, do 1 ao 5 e 14, nós já lemos o nascimento de Jesus. Versículo 14 de João 1 nos diz, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de poder. Então, Jesus, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade, ele tem, não é? Em Gênesis 3:15, quer dizer, João 1, do 1 ao 5 e 14, cumpre, é o cumprimento dessa profecia de Gênesis 3:15 que Deus deu para a serpente, que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, quer dizer, o descendente da mulher, em João 1, do 1 ao 5 e o 14, ele nasce, certo? Então, ele nasce para quê? Para cumprir as profecias. Então, a primeira profecia dada na Bíblia em relação à derrota de Satanás foi em Gênesis 3:15. Então, se cumpriu, e o Filho do Deus eterno nasceu neste mundo terreno, neste mundo contaminado pelo pecado do homem e dominado pelo diabo. Então, esse mundo dominado pelo diabo devido ao pecado do homem, né? Jesus nasceu neste mundo. Então começa a luta do diabo para eliminar da terra o Filho de Deus, o Deus homem. Então,
Quando Jesus nasce, Satanás já começa a luta para que Jesus fosse eliminado da terra. Então, nós vamos lá para Mateus capítulo 1, capítulo 2, né? Mateus 2 nos diz o seguinte. Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 15, nos diz o seguinte. Mateus 2, do 13 ao 15, nos diz assim. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. Então, aqui a gente vê o relato do inimigo já usando os dele para eliminar Jesus. Então, o diabo usa um dos filhos dele para matar o filho do Deus eterno. Mas o eterno não permite, pois não era o tempo de Jesus morrer. Nem era através da espada que Jesus iria morrer. Então, Jesus iria morrer pregado em um madeiro, mas só depois que cumprisse todas as profecias em relação a ele. Em João 1, do 32 ao 34, Jesus, o Filho de Deus, começa o seu trabalho na terra para trazer o seu povo, os judeus, ao Pai eterno. Então, aí é o batismo de Jesus. E Jesus vai começar o seu ministério, né, de evangelismo, de reconciliar o homem a Deus. Aqui em João 1, do 11 ao 12, nos diz o seguinte: mas eles não aceitaram a salvação ou Salvador. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para os judeus, mas eles não receberam Jesus como seu Salvador, como seu Messias. O Pai Eterno mandou, não é? Mandou que Jesus viesse para salvar os judeus, mas os judeus não reconheceram Jesus como seu Messias, o rejeitaram como Salvador e não quiseram. Então, como os judeus não aceitaram o Filho do Pai Eterno como seu Salvador, seu libertador, então o Pai Eterno deu a oportunidade a toda a humanidade de ser salva, de se arrepender dos seus pecados, crer em seu Filho e permanecer firme nele até a morte ou até a vinda de Jesus. Então, Mateus 24, 13 diz: quem permanecer até o fim, esse será salvo. Então, quem perseverar até o fim. Então, você precisa, o salvo, ele é aquele que persevera em Jesus Cristo, firme na palavra de Deus, na obediência a Cristo. Ele permanece firme, persevera até o fim da sua vida nesta terra, ou até a volta de Jesus, né? Em Mateus capítulo 26 e 27, nos fala da morte do Filho de Deus. Nós estudamos no estudo passado, né? Sobre a morte de Jesus. Então, a serpente, o diabo, usou os filhos dele para que matasse o Filho de Deus, pensando que iria derrotar o Filho de Deus. Então, quando Jesus foi pregado na cruz, então Satanás comemorou, ele achou que tinha derrotado Jesus. O que a serpente não sabia
era que a morte de Jesus na cruz iria alcançar tanto o povo de Deus, os judeus, como também o povo que não era de Deus, que são os gentios. Então, Jesus morrendo na cruz, ele iria alcançar tanto os judeus, tanto os israelitas, como os gentios. Então, em João 19, do 19 ao 20, aí é a morte de Jesus na cruz, né? O Filho de Deus era morto, mas precisava voltar à vida para se cumprir toda a profecia dada pelo Pai Eterno à serpente em Gênesis 3,15. Deus disse que o descendente da mulher iria o quê? Ferir a cabeça da serpente. Então, se Jesus tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, então ele teria sido derrotado, né, pela morte. Mas Jesus morreu, ele precisava ressuscitar. Então, em Mateus capítulo 28, Mateus 28, do 1 ao 10, nos diz o seguinte: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Meus irmãos, já pensou? Então, aqui a gente vê o relato da ressurreição de Jesus. Então, aqui Jesus venceu a morte. Então, nos relata, não é? Mateus 28, 1 ao 10, nos relata a vitória do Filho de Deus, do Deus Pai eterno, sobre a morte. O Pai eterno devolveu o seu Filho, devolveu a seu Filho o seu Espírito, o Espírito que Jesus tinha entregue nas mãos do Pai eterno há 3 dias atrás, né? E o Filho de Deus voltou à vida. Agora a serpente estava derrotada. As pessoas que quisessem sair do jugo do diabo e vir para o Filho de Deus já tinha a oportunidade, desde que fizesse algumas coisas. Então, quando Jesus morre e ressuscita, então ele completa toda a profecia de Gênesis 3,15. Ele derrota a serpente, ele pisa ou ele esbagaça a cabeça da serpente.
tirando dela o poder e o domínio que ela tinha sobre o homem, sobre a humanidade. Mas isso também depende do homem querer sair, não é? Do domínio do diabo. Então, mas para que o homem venha para Jesus, ele tem que fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele tem que crer verdadeiramente no Filho do Pai eterno como seu Salvador e Senhor. Então, sem ele crer em Jesus, ele não vai sair do domínio de Satanás. Segunda coisa, se arrepender dos seus pecados e os abandonar. Então, tem que haver este arrependimento, porque sem arrependimento não há mudança de vida. Uma pessoa arrependida, ela não quer mais praticar o pecado, o erro que ela cometia, ela quer abandonar, então ela abandona. Primeiro ela tem que crer em Jesus, depois tem que se arrepender dos seus pecados e abandonar, vir para Jesus. Terceira coisa que a pessoa que quer sair do domínio do diabo, ela precisa fazer, ela tem que vir, né, até Jesus. Ela tem que vir a Jesus, receber Jesus como Salvador, para que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, do Pai Eterno, do Espírito Santo do Pai Eterno, vá até a pessoa, para que ela seja o líder, o governante da vida desta pessoa. Então, Jesus, ele quer ser o governante da vida da pessoa que crê e recebe ele como Salvador. Essa pessoa que arrependida convidou Jesus para entrar na sua vida, para mudar a sua vida, suas atitudes, seus pensamentos, sua maneira de agir, de falar, de viver, para viver para o Pai. Então, o Espírito Santo vem morar nesta pessoa para que ele seja o líder, para que ele governe a vida dessa pessoa, né? Em Mateus 28, do 11 ao 15, nos diz o seguinte. Então, Mateus 28, do 11 ao 15, diz assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então, quando as mulheres iam anunciar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, então o que foi que aconteceu, né? Alguns, né, aqueles guardas, né? E eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Então, esses guardas eram romanos, mas eles não foram para Roma, né? Para o comando, para o comando deles. Eles foram o quê? Foram para os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, porque se eles fossem lá para o comandante da guarda dos romanos, lá que mandava neles, então com certeza eles seriam condenados à morte. Então eles foram atrás dos sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam dormindo e os guardas não poderiam dormir. Então eles foram atrás dos sacerdotes judeus para poderem protegê-los. Então, isto foi o que aconteceu. Aqui no versículo 12 diz assim: E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Então, o que foi que os sacerdotes fizeram? Eles combinaram entre si, né? Se aconselharam e deram muito dinheiro aos soldados. Então, Satanás não fica parado. Então, Jesus morreu, ressuscitou, vencendo assim a Satanás, mas ele não se deu por vencido. Satanás, ele ainda hoje não se deu por vencido. E o que foi que ele fez?
Então, Satanás não fica parado, não se dá por vencido e usa os dele para que a verdade de Deus para os homens fossem, como é que se diz, tirada do mundo. Então, que o homem agora, essa verdade fosse escondida para que o homem não ouvisse que agora ele tem a oportunidade de ser livre do jugo do diabo. Então, o diabo, ele usou os dele para que escondesse essa mensagem da humanidade. Então, para que os homens não saibam que agora eles têm o livre acesso à presença de Deus. Basta eles crerem em Jesus, receba Jesus, se arrependa dos seus pecados e deixe Jesus comandar suas vidas. Então, Satanás tentou esconder essa verdade da humanidade. Ele tem tentado esconder essa verdade de todas as nações. Então, a pessoa, né, se a pessoa quiser ser livre do jugo do diabo, então ele precisa de Jesus. E o diabo, ele sabe disso, ele não quer que ninguém tenha Jesus, porque senão a pessoa vai ser salva. Aqui em João 3,16 nos diz o seguinte, João 3,16, João capítulo 3, versículo 16 ao 19, nos diz assim, do 16 ao 19, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus, ele deu o Filho dele para a humanidade, para essa humanidade ser salva. Então Jesus veio ao mundo, não foi para julgar o homem, não foi para julgar o mundo, porque o mundo já era julgado, já era condenado. Então Jesus veio para salvar o homem dessa condenação. Então aqui no versículo 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus, ele deu Jesus para tirar o homem desta condenação, desta prisão eterna que é o lago de fogo. Mas para isso o homem tem que ouvir a mensagem de salvação. O homem tem que ouvir que Jesus já pagou o preço pela salvação dele, que se ele quiser ele pode ser livre do jugo do diabo. Mas Satanás usa os dele para que esta mensagem de salvação não fosse espalhada por todo o mundo, para as pessoas viverem ainda debaixo do jugo dele. Então ele não quer que ninguém escute essa mensagem. Por isso eles perseguem os filhos de Deus. Aqui em Mateus 28, do 11 ao 13, vou ler bem aqui mais uma vez, né? Mateus 28, do 11 ao 13. Na verdade eu nem li. Diz assim, na verdade, deixa eu ver se é isso aqui. Mateus 28, tô em João, é Mateus 28, do 11 ao 13, nos diz assim, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido, e congregados
eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Então, aqui no versículo 12 nos diz que os sacerdotes, né, eles fizeram o quê? Eles deram muito dinheiro aos soldados, né? E o versículo 13 dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Preste atenção. Então os filhos do diabo inventaram uma mentira e propagaram esta mentira por todo o mundo, para que as pessoas acreditassem nesta mentira do diabo e não venham para Jesus para serem salvas, saindo assim do domínio do diabo. Então o diabo ele não quer que ninguém saia debaixo do jugo dele. Mas se a verdade de Jesus alcançar o mundo, então as pessoas vêm para Jesus. É por isso que há essa guerra, meus irmãos. A guerra entre a verdade e a mentira. Nós estamos vivendo essa guerra mais do que nunca nos nossos dias. Então, Satanás, ele usou os dele para quê? Para propagarem uma mentira. Então, aqueles homens corruptos e corruptores, eles, os sacerdotes, os religiosos judaicos, eles deram muito dinheiro para aqueles soldados romanos. A gente está vendo aí, não é? Os judeus, o povo de Deus e o povo gentil unido, mentindo para a palavra de Deus não ser pregada. A verdade de que o Salvador já veio e que você tem a oportunidade de ser salvo se quiser, sair do jugo da condenação eterna. Você pode, então essa verdade Satanás tentou e tenta encobrir para ninguém ver, para ninguém ouvir. Lá em João 3:18, João diz, né, que quem nele crê não é condenado. Por quê? Porque recebeu o perdão de Deus, recebeu o perdão de Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porque foi condenado lá no Éden. Então Jesus é o único meio que Deus deu para a pessoa sair desta condenação ao inferno, do lago de fogo. Mas Satanás ele tem feito tudo para que as pessoas não escutem a verdade de Deus sobre a salvação, sobre o Salvador, para não serem salvas. Aqui em Mateus 28:14-15, nos diz assim: e se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Os irmãos entendem por que os judeus até o dia de hoje condenam Jesus, odeiam os seguidores de Jesus? Porque foi pregado, foi semeado, foi ensinado esta mentira para os judeus, para os gentios, para toda a humanidade. Vocês entenderam, meus irmãos? E essa mentira hoje está mais do que nunca. Hoje eles estão dizendo, inventando, fazendo tudo, dizendo tudo de ruim contra Jesus e contra o povo de Deus. Estão dizendo, jogando o povo dele, Satanás está jogando o povo dele contra o povo de Deus e está havendo um grande ódio dessas pessoas que não servem a Deus contra aqueles que servem a Deus. E eles estão vindo para cima dos filhos de Deus. E é por isso que em Mateus 24:9, Jesus diz que nós seremos odiados de todas as nações.
E nós seremos perseguidos, seremos mortos, muitos. Por quê? Porque o diabo, nos nossos dias, está mais do que nunca levando os dele a semear, a pregar, a ensinar essa mentira. E as pessoas estão com ódio do povo de Deus. E nós seremos perseguidos antes do arrebatamento. Nós já estamos sendo perseguidos. Muitos filhos de Deus estão sendo mortos nessas nações. Aqui no Brasil, a perseguição ainda está pouca, mas já estão matando as crianças, né? E tudo isso é os filhos do diabo. Estão se levantando contra o povo de Deus, para que também as profecias sejam cumpridas, né? Por isso que Jesus deixou as profecias, porque ele sabia o que ia acontecer. Então, em Mateus 28, do 14 ao 15, nos mostra que os do diabo subornaram, né, os outros que também eram do diabo. Então, os sacerdotes, que estavam ali dizendo que era de Deus, mas que não eram, subornaram os soldados romanos. Então, a gente vê que esse suborno, né, é muito e muito antes de agora acontecer. Hoje muitas pessoas sendo corrompidas, né, sendo subornadas. Aí a gente vê na política, nesses congressos, tudo isso acontecendo para que as coisas do mal sejam aprovadas. Então temos que prestar atenção. Mateus 28, do 18 ao 20, nos diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus disse, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Satanás, ele cuidou de semear a mentira de que os discípulos de Jesus tinham vindo, tinham pego o corpo de Jesus, tinham tirado dali. E que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Esta é a mentira que o diabo semeou e até hoje os judeus acreditam. E muitos, né, acreditam. Mas aqui em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus mandou os discípulos, mandou os apóstolos, mandou a igreja, mandou eu e você pregar a verdade, ensinar a verdade por todo mundo, para desfazer a mentira do diabo. A pergunta eu faço para vocês, meus irmãos. Você está obedecendo o ID de Jesus? Então, a verdade é quem tira a mentira, que desmascara a mentira, desfaz a mentira. Se nós não estamos levando a verdade de Jesus, Satanás ele vai prevalecer na mentira. Então Jesus ele diz o seguinte: portanto, ide fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. O que é discípulo? São alunos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus nos mandou ir a todas as nações, levando a verdade da salvação para ir desmascarando Satanás, para ir desfazendo a mentira do diabo, para mostrar ao mundo que Jesus já veio, o Salvador, o Todo-Poderoso, e todos têm livre acesso à salvação.
Mas essa verdade Satanás quer de todas as maneiras ocultar. E muitas vezes falta trabalhador na seara, falta pessoas para levar essa mensagem. Então, nós temos que obedecer essa mensagem, porque senão muitas pessoas irão para o inferno sem ouvir a mensagem, nós somos culpados. Então, Jesus manda a todos os seus apóstolos e discípulos levarem a palavra da verdade sobre a salvação por todo o mundo, para desfazer a mentira do diabo. Temos que não somente pregar a verdade da salvação em Jesus, mas ensinar, inculcar esta verdade de Deus na cabeça das pessoas que creem em Jesus como o seu Salvador e Senhor. Então nós temos que pregar essa mensagem. Quando a pessoa crê e recebe, então nós temos que o quê? Que discipular, ensinar, inculcar essa verdade, esta palavra na cabeça da pessoa, para que ela fique firme. O problema é que as igrejas hoje deixaram de fazer isto. São poucas as que estão discipulando o rebanho de Deus. Estão ensinando, inculcando a palavra de Cristo na cabeça das pessoas. Até as crianças, o grupo que mais precisa, que é a base da humanidade, as crianças, elas vão crescendo, vão se tornando jovem, adulto e vão dirigir as coisas. Essas aí são as que mais são negligenciadas nessas igrejas. E assim Satanás tem alcançado o objetivo dele. Em João, capítulo 14, João 14, do 1 ao 3, Jesus nos diz o seguinte. João 14, do 1 ao 3, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas antes de eu comentar isso aqui, eu vou lá para Atos. Atos capítulo 2, versículo 8. Nós já vimos, né, nos outros estudos, mas eu vou ler mais uma vez. Atos 1, 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, Jesus estava dizendo para os apóstolos, para os discípulos, para os seguidores dele, e pregando a mensagem a Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, aos confins da terra, como ele disse lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Então, esta é a ordem de Jesus, que a gente vá pregando a verdade para ir desfazendo a mentira do diabo. Nós precisamos fazer isso. Jesus disse João 14:1, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele promete, quando ele vai subindo, lá em Atos 1:8, ele vai subindo. Então Jesus, ele promete que vai para o céu, aqui em João 14. Mas ele vai preparar moradas. Quando essas moradas estiverem prontas, ele vai voltar para nos levarmos para lá, para nos levarmos para o céu. E Jesus já está quase vindo.
Então precisamos estar preparados, porque ele está vindo. Aqui em Lucas capítulo 10, versículo 33, nos diz assim. Lucas 10, 35, não é 33, 35, diz assim: E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então, Jesus aqui está contando a parábola do bom samaritano, né? Do bom samaritano. E esse versículo aqui diz que quando ele foi embora, né? No outro dia que ele já ia embora, ele pegou 2 moedas, 2 dinheiro, e entregou para o hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então, essas 2 moedinhas representam 2.000 anos, 2.000 anos que Jesus iria passar no céu preparando estas moradas. Porque este samaritano dessa parábola é o próprio Jesus. Então, Jesus entrega o homem doente, que é os judeus doentes do pecado. Então, ele entrega nas mãos do hospedeiro, mas na hospedaria já tem os cristãos. Quem fica nessa hospedaria é os cristãos. Então, tanto os judeus como os cristãos, como os que seguem a Cristo, estão sendo cuidados por este hospedeiro, que é o Espírito Santo. Então, quando completar os 2.000 anos que Jesus subiu ao céu, ele vai voltar para governar a terra, mas 7 anos antes ele vem pegar a igreja dele. Isto significa que Jesus está às portas para vir buscar a igreja dele. E nós temos que estar preparados. Então, eu já expliquei isso na parábola do bom samaritano. Se os irmãos quiserem ver melhor, vão procurar aí no canal, né? Então, estas 2 moedas representam os 2.000 anos que Jesus iria ficar no céu, né? E iria voltar, já expliquei, né? Então, quando esses 2.000 anos se completarem, Jesus vai voltar para governar a terra e ficar com Judá, com o Israel terreno. Nesse tempo ele já tem se convertido. E mais 7 anos antes ele vem pegar, e já está perto, meus irmãos. Vamos nos preparar, porque Jesus está vindo. Aqui em João 14:6 nos diz o seguinte: Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai eterno a não ser por Jesus. Só Jesus é quem vai levar a pessoa ao céu. E para Jesus levar essa pessoa ao céu, ela tem que se converter. Ela tem que ser salva. Ela precisa de Jesus. E o diabo, ele tem tentado esconder a palavra de Jesus, a palavra da salvação, a verdade para as pessoas, tem tentado esconder a verdade das pessoas para que elas não vá ao encontro de Jesus, para poder ser encaminhada por Jesus até o céu. Então é nossa obrigação como filho de Deus levar essa mensagem para os outros. Então, antes do pecado, o homem vivia na eternidade com o Pai eterno. Eclesiastes 12, vamos lá, Eclesiastes 12, versículo 7, nos diz assim: E o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, todos nós estávamos na eternidade com o Pai eterno, porque nós viemos do Pai eterno. Lá em Gênesis 2,
se eu não estou enganada, é o 7, diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Então Deus soprou nas narinas do homem a nossa parte espiritual. Então nós viemos do céu e vamos voltar para o céu. Vamos voltar, nós viemos da eternidade, entramos no mundo visível, no mundo físico, no mundo terreno, porque o homem pecou. E aqui o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo se corrompeu devido ao pecado dos nossos pais Adão e Eva. Mas se aquele que recebe Jesus e está permanecendo firme nele, esse espírito, essa alma e esse corpo vai voltar a ser santo. E só assim pode voltar ao céu. Porque se o corpo, a alma e o espírito não tiverem santos, não vão para o céu. E o Satanás, ele não quer que ninguém tenha Jesus, porque é só o sangue de Cristo quem lava os nossos pecados, quem nos perdoa. E Satanás quer encobrir essa verdade dos seres humanos. Então, depois do pecado, o homem, para voltar à eternidade, para o Pai, foi necessário que o Filho do Pai, do Deus Pai, viesse a esta terra e tivesse um corpo mortal como o nosso, para que pudesse levar sobre ele os nossos pecados, dando uma nova oportunidade para a humanidade escolher, não é, onde ela irá passar a sua eternidade, se com o Pai eterno ou se com Satanás. Pois todos nós um dia deixaremos este mundo terreno e voltaremos à eternidade. O que a pessoa irá escolher nesta terra é o lugar na eternidade onde irá morar para sempre. Se no seio de Abraão, se com Deus no céu, ou se no lago de fogo com Satanás. Então, Lucas 16, deixa eu ler bem aqui, Lucas, capítulo 16, Lucas 16, diz o seguinte, que está falando da parábola do rico e Lázaro. Então, essa parábola, capítulo 20, Lucas 16, 23, diz assim: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui, o rico, ele escolheu as coisas do mundo e rejeitou Jesus. E ele, quando morreu, foi para o inferno, e ele estava em tormentos. Então, e diz que ergueu os olhos, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, nesta terra, todos os seres humanos têm que escolher o lugar que vai morar na eternidade. Na eternidade existe apenas 2 lugares. Um se chama céu, com Deus, e inferno, com Satanás, lago de fogo. Então, a pessoa que rejeita Jesus nessa terra, ele vai ficar com Satanás no inferno. Então, mas todos nós iremos voltar a ser eternos na eternidade. Então, na eternidade, todo mundo é eterno. O espírito não morre. Aquele que recebeu Jesus nesta terra, neste mundo terreno, neste mundo visível, neste mundo que um dia vai ser destruído. Então, se ele recebeu Jesus, vai para o céu, mas se não receber, vai entrar na eternidade condenado ao lago de fogo. Então, na parábola do rico e Lázaro, na eternidade, quem estiver no lago de fogo verá quem está no céu com o Pai. Mas aqueles que estão na eternidade com o Pai não verão os que estão no lago de fogo. Então, há uma separação entre os que estão no céu e os que estão no lago de fogo.
Então, somente o Pai Eterno vai ver os que estão no lago de fogo. Quem está no céu, no seio de Abraão com Deus, não irão ver aqueles que estão em tormentos no lago de fogo. Então, somente o Pai Eterno vê quem está no lago de fogo. E quem estiver lá não tem mais oportunidade de voltar para este mundo físico, terreno e visível. Lucas 16, do 24 ao 31, os irmãos podem ler. Então, Jesus, o verdadeiro Messias, há quase 2000 anos atrás, já morreu e ressuscitou e voltou para o Pai Eterno, deixando no seu lugar o seu Espírito Santo para cuidar do seu povo Israel e também da igreja, para a volta de Jesus, quando ele vier buscá-lo, e ele já está vindo. Então, meus irmãos, nós devemos estar preparados. E você, meu amigo, que ouviu esse estudo, você não quer receber Jesus, a única solução para a sua ida, para o encontro do Pai Eterno? Se você quiser, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu ouvi e entendi esse estudo e eu quero Jesus na minha vida. Entre em mim, meu Jesus, que teu Espírito venha morar em mim. Perdoe os meus pecados, pois eu estou arrependido e eu quero que o Senhor venha governar a minha vida. Me perdoe, me ajude a fazer a sua vontade. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim, pelo seu sangue derramado. Mas eu aceito, eu quero que os meus pecados sejam perdoados. Me aceita como seu servo. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. No nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Procure uma igreja que sirva a Deus de verdade e vá aprender e crescer e esperar porque Ele está vindo. E você, meu irmão, permaneça firme. Que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para outras pessoas, né? E compartilhe, dê o seu bonzinho, aperte o sininho, vocês aí do YouTube, para que outras pessoas também possam ver. E até o próximo estudo, até sábado.